Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Eu lembro-me de há muito tempo atrás ter visto durante os finais de anos documentários que falavam sempre das dívidas dos brasileiros. Os brasileiros endividados, como ajudar a terminar essas dívidas, que saná-las, quitá-las. Quando o homem se percebe que está cheio de dívida, isso perturba a sua alma. Mas será que o homem percebe que tem uma grande dívida para com Deus? Uma grande dívida para com aquele que o criou? É exatamente o não perceber esta dívida que se encontra o problema, porque ele vive como se ela não existisse, até que ela seja cobrada. Davi despertou, foi despertado por Deus para uma grande dívida que ele teve em certo momento. E nós estamos vendo o Salmo 51. E o Salmo 51, ele já começa, como nós vimos ontem, contando o contexto, que é o primeiro versículo. Ele disse que esse salmo foi escrito quando o profeta Natã veio ter com ele depois de haver possuído Batseba. E é então que Davi clama por misericórdia ao Senhor. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Observe que Davi espera na misericórdia de Deus, espera no perdão de Deus, segundo o caráter de Deus. O caráter de Deus é que é a referência, segundo a benignidade de Deus e segundo a multidão das misericórdias de Deus. Não é de acordo com alguma coisa boazinha que Davi tenha feito que ele vai receber o perdão do Senhor. A referência sempre é o próprio ser de Deus, o caráter de Deus. Deus é muito misericordioso, Deus é muito compassivo, Deus é muito gracioso e é por causa disso que ele espera nas ricas misericórdias de Deus. Gosto muito de citar um texto do profeta Jonas, em que ele, orando ao Senhor, diz assim, Jonas 4, versículo 2. E orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso o que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tars, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Um Deus tão misericordioso que foi capaz de perdoar toda uma nação quando esta se prostrou diante do Senhor. E é essa mesma misericórdia que é a esperança de Davi. Davi se coloca diante do Senhor por causa do ser de Deus, ser misericordioso. Toda a esperança está no próprio Deus e não em Davi. Como lá em Lamentações 3, Jeremias diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Então, o próprio ser de Deus, com toda a sua misericórdia, é a esperança de Davi. E a esperança de que o quê? Que seja quitada a sua dívida. Lava-me completamente da minha iniquidade. Ó Senhor, não é pelo que eu sou, não é pelo que eu fiz, nada em mim, mas por quem Tu és. Tu és misericordioso. Perdoa os meus pecados. E encerra-os. Lava-me completamente da minha iniquidade. Purifica-me completamente. Isso vai nos lembrar a obra redentora de Cristo Jesus, que não é uma obra insuficiente ou parcial, ou incompleta. Ele não fez apenas um pouco do que precisamos. Jesus fez exatamente tudo. Uma obra suficiente, plena, completa, que satisfez totalmente a justiça de Deus em nosso lugar. E Paulo, em Colossenses 2, versículo 13 e 14, diz que nós, quando estávamos mortos, ele nos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida. É isso que Davi está querendo. Senhor, cancela a minha dívida, perdoa-me completamente. É claro que isso não poderia acontecer sem o derramamento de sangue, porque senão Deus estaria apenas liberando o indivíduo sem pagar a dívida dele. E, obviamente, sendo Deus justo, isso não é possível. E por isso que Jesus veio,
porque só seria possível trazer o perdão ao ser humano se a dívida fosse quitada, porque Deus é justo. Você poderia pensar assim, não, mas Deus poderia ter só liberado o homem? Qual o problema? A gente não faz isso. Mas Deus não é injusto, você é. Deus não é mentiroso, você é. E é por isso que quando Deus diz que é de um jeito, tem que ser daquele. E Deus havia dito que aquele que pecar morrerá. De tal forma que Deus precisa satisfazer essa justiça. Precisa que alguém realmente assuma o lugar do pecador. Que alguém realmente queira se colocar no lugar dele e dizer assim, eu assumo a dívida. Eu que nunca pequei, assumo a dívida. E quem mais poderia fazer isso senão o Filho de Deus, Jesus Cristo? Só Ele poderia fazer realmente isso em nosso lugar. Trazendo-nos então uma graciosa esperança, a esperança da vida eterna. E é por isso que, em 1 João, o apóstolo João nos anima, dizendo: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. A esperança da vida eterna depositada no fato de que Deus, em sua riquíssima misericórdia, ouviu o clamor também de Davi: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Não é meio perdão, não é meia justificação, é completamente. Satisfaz completamente a tua justiça, Senhor. Que o Senhor mesmo possa dispor de um meio para trazer-me o perdão, porque eu mesmo não consigo. Isso é fundamental que o ser humano ele tenha noção. Você sabe, você tem noção, você percebe que você não é capaz de satisfazer a justiça de Deus, que você não é capaz de satisfazer a justiça daquele que nos criou e nos criou para ser santos, mas nós pecamos contra ele. É quando percebemos o tamanho da nossa dívida, é quando percebemos o tamanho da justiça de Deus, que nós, então, somos inclinados perante o Senhor para clamar a Ele: ó Deus, lava-me completamente da minha iniquidade. Ou seja, para buscar no próprio Deus a satisfação da justiça dele, para buscar no próprio Deus o perdão que precisamos dos pecados, porque nós não conseguimos alcançar em nós mesmos. E é assim que você vai para Jesus. Enquanto você achar que você é bom, enquanto você achar que você merece alguma coisa, enquanto você achar que fazendo alguma coisinha boazinha aqui, boazinha ali, uma esmolinha, uma ajudinha e uma coisinha ali na igreja e assim por diante, e você achar que isso é suficiente para enrolar Deus, para enganar Deus e dizer: Senhor, eu fui tão bonzinho, então o Senhor pode muito bem dar um desconto na minha dívida. Enquanto você achar que Deus pode receber as suas bobas obras, então você não se sentirá numa plena necessidade, profunda necessidade, a mais profunda necessidade de um Salvador. E este Salvador é Jesus Cristo, o Senhor. É exatamente por aqueles que se rendem a Ele, que lavam as suas vestes, limpam as suas vestes no sangue do Cordeiro, são esses que recebem o perdão. Davi pediu: lava-me completamente da minha iniquidade. Apocalipse, capítulo de número 7, nos diz acerca da visão de uma série de pessoas, muitas pessoas com vestes brancas. E ele diz: são estes os que lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Davi clamou, Deus ouviu e respondeu, e dispôs do sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para lavar as vestes do pecador. É somente assim que nós podemos encontrar o que Paulo diz em Romanos 5:1, a paz com Deus. A certeza de uma dívida completamente quitada, da justiça divina satisfeita e então do perdão adquirido pelo pagamento da dívida. Por isso, você precisa ter a consciência de que é um pecador e de que não tem nenhum jeito, a não ser por Jesus, de ser livrado da dívida para com o Criador. Então,
se humilhe diante de Deus, porque Ele é misericordioso, grande em misericórdia, e Ele perdoa todo aquele que lava suas vestes no Filho dele. Vamos orar. Senhor Deus amado, obrigado por tudo. Obrigado porque o Senhor dispôs da salvação que nós jamais poderíamos alcançar em nós mesmos. O Senhor trouxe para nós o teu Filho e nele o pleno perdão dos pecados, porque ele satisfez a tua justiça, ele pagou a nossa dívida, ele morreu em nosso lugar. Ó Senhor, ajuda-nos a perseverar nele, porque só unidos a ele, como se nós tivéssemos morrido com ele na cruz, que nós realmente teremos o pleno perdão de nossas faltas. Então, dá-nos graça para perseverarmos em Cristo Jesus. Receba a nossa oração em nome dele. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e um bom dia.